Irmãos, a paz de Deus. Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe esse testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Então, irmão Gustavo, como eu ia dizendo, irmão, aqui no Ceará uma cidade chamada Icapuí. Icapuí é uma cidade muito pequena, uma cidade praiana, ela fica no litoral. E essa cidade de Icapuí, como não tem emprego lá, a atividade econômica mais forte é a pesca. A pesca, a extração de sal ou a parte do coco, entendeu? Tirar coco para vender, tem muito coco lá. Então essa cidade eu atendi durante quase 10 anos lá, ia de Fortaleza e atendia lá em Capuí. Então, meu irmão, lá nessa cidade, como é uma cidade de praia, a atividade econômica mais forte é a pesca, os pescadores armam curral de peixe dentro do mar. É como se fosse um curral de vaca. Eles fazem um cercado bem grande, certo? Na entrada do curral, na boca, na porteira do curral, é uns mourão mais fortes, né? Umas forquilha mais forte, os troncos. E a boca do curral afunila para dentro. Quando o peixe entra pelo curral, ele não consegue mais sair. Vamos ter uma ideia, um tubarão de meia tonelada, um tubarão de 500 quilos entrou lá e não pôde sair de dentro do curral. Então, irmão, um dia eu subi numa serra que tem lá chamada Serra dos Cajuais, e eu olhei para a banda do mar e consegui contar 13 curral armados dentro do mar, sem contar com os outros que estão de trás das dunas, que eu não podia ver, né? E nesse Capuí, irmão, tem uma serrinha lá, uma serra, chamada Serra dos Cajuais. Essa Serra dos Cajuais tem uma vila lá em cima dessa serra chamada Vila dos Pescadores. E nessa vila, o senhor chamou um pescador por nome José, lá nessa vila, né? A Vila dos Pescadores, ele chamou um pescador por nome José. E esse senhor, por nome José, nosso irmão, Deus fez uma obra bonita, era muito simples, né? E pescador, ele se aposentou como pescador. Ele foi pescador durante 40 anos, pescando no mar. E como a profissão dele era pescar, todo dia de manhã ele levantava e ia no curral, porque a profundidade que os pescadores armam o curral não é 1,20 m mais ou menos, que dá a condição do pescador entrar para tirar o peixe quando o peixe entra, né? E o irmão José todo dia de manhã ia no curral, para ver se tinha entrado peixe. Ia todo dia, semana, nada de entrar peixe. Foi passando os meses, semanas, meses, e nada de peixe, ano, e nada de peixe. E começou a entrar numa prova, porque ele precisava sustentar a família, né? Então, ele começou a comprar fiado na cidade. Ele comprava fiado na intenção, acreditando que ia pescar, pegar o peixe, e vender o peixe pescado e sustentar a família. E começou a comprar fiado na cidade. Comprando fiado, ia no mar e nada de entrar peixe. Porque assim, meu querido, o curral, ele está dentro do mar, assim, uma profundidade de 1,20 m, que dá a condição do pescador entrar. Então, quando é 5h30 para 6 horas da manhã, na primeira enchente da maré, o pescador vai no curral. Se tiver entrado peixe, ele tira o peixe e vende para sustentar a família. Quando é 5h30 para 6 da tarde, que é o crepúsculo, ele vai a segunda vez no mar, para ver se entrou peixe. Se tiver entrando peixe, ele tira o peixe e vende para sustentar a família. Mas ele começou a entrar numa situação difícil, que não entrava peixe. Isso foi durante um ano, não entrava peixe de jeito nenhum no curral desse pescador do irmão José. Ele começou a comprar fiado na cidade. Ele já tinha tentado por 6 vezes a entrada na aposentadoria e tinha negado todas essas vezes o INSS, a aposentadoria dele, né? Então, como ele estava devendo, sem conseguir pegar peixe, um dia de manhã estava faltando tudo dentro de casa, naquele dia não tinha nada para eles comer. E uma das filhas dele mais velha foi numa venda, comprou as coisas mais básicas, né? Arroz, feijão, café, açúcar, que dava para fazer a comida naquele dia. Mas quando ela ia passando no caixa, o homem não deixou ela levar, exatamente porque ele não pagava, não tinha condição de pagar. Então, na cidadezinha de Capuí, não tinha condição de comprar, devido a estar devendo em todo lugar, porque não pegava peixe. Quando foi um dia muito triste, ele lembrou que a palavra de Deus diz assim: o choro pode durar toda a noite, mas a alegria, ela virá pela amanhecer. Então ele falou com Deus, orou e disse: minha família está passando necessidade, a situação está difícil, estou devendo, e eu vou hoje de manhã, no curral, para ver se entrou peixe, que eu preciso sustentar minha família. Ele saiu, irmão.
Saiu em direção ao curral dele. Dentre todos aqueles currais, onde eu tinha contado, onde a minha vista tinha alcançado 13, quando ele chegou, aproximou do curral dele, estava lotado de peixe. Tinha entrado um cardume de peixe dentro do curral. Só, irmão, que o mais interessante é que o peixe que entrou no curral do irmão José é um peixe chamado xarel. Quando o irmão José viu que o peixe que tinha entrado dentro do curral era o xarel, porque o xarel, irmão, ele não vem por raso. O xarel é peixe de alto mar, de 1.000 metros de profundidade, 2.000, 3.000, 1.500 metros. Ele só dá em alto mar. Ele não vem para o raso, a não ser que o Criador dê ordem para o xarel, para a baleia, para qualquer peixe. Se Deus dê ordem, ele vem. Então o xarel, com certeza, obedeceu à voz de Deus. E entrou exatamente no curral daquele homem provado. Quando ele viu que era o xarel, ele ficou feliz. Os peixes que tinham entrado dentro do curral era tudo peixe de 5 e de 7 quilos. De 5 e de 7. Quando ele viu que era o xarel, ele correu para dentro do curral, chamou os pescadores companheiros para ajudar a tirar o peixe de dentro do curral. Irmãos, e os companheiros foram. Lá tem um barco pequeno, que é um barco pesqueiro chamado Catraia, é o nome do barco. Esse barco, ele aguenta 1,5 toneladas de peixe em cima. 1.500 quilos de peixe em cima, o barco aguenta. Então os pescadores foram e começaram a matar o xarel dentro do curral, colocar umas caixas, colocar para cima da catraia do barquinho, né? E foram colocando. Quando terminaram de tirar todo o peixe do curral do irmão José, o irmão José olhou para o barco começou a afundar dentro d'água. Foi abaixando, foi naufragando, foi afundando. Quando ele viu que o barco ia afundar, ele olhou para o céu e disse que fazia um voto. Senhor, eu faço um voto agora. Se tu não deixar o meu xarel, o meu peixe, se perder tudo dentro do mar, no culto, na igreja, eu vou levantar e vou pagar um voto. Se o barco não afundar, se o meu peixe não se perder no mar. Quando ele falou com Deus, irmãos, conta que o barco foi sustentado em cima das águas. Com certeza a mão poderosa de Deus sustentou o barco, não afundou. Levaram o barco para a areia da praia. Quando a catraia, que é o barco pesqueiro, ancorou na areia, já chegou uma F4000, irmãos. Tudo preparação de Deus. Já ia 2 rapazes, um dirigindo e o outro no banco do passageiro. Um na responsabilidade de pesar o peixe e o outro anotar. Eles já chegavam, quando chegava o barco pesqueiro, já ia comprar. Deus mandou essa F4000. Quando eles chegaram, saiu os rapazes, começaram a pesar o peixe do irmão José. Foi pesando e anotando, pesando e anotando. Quando terminaram de pesar e anotar, que foram somar, o Senhor deu ordem para entrar dentro do curral do irmão José 2.000 quilos de xarel. 2 toneladas de peixe. Por isso que o barco não estava aguentando. Irmão, com aquelas 2 toneladas de peixe que Deus deu ordem para entrar no curral do irmão José, o irmão José vendeu cada quilo a R$2. 2 vezes 2, 4. De uma pescaria só, o irmão José apurou R$4.000. Foi a pesca maravilhosíssima. Porque a Bíblia fala da pesca maravilhosa. Mas a do Capuí foi a pesca maravilhosíssima. O irmão José vendeu o peixe, apurou os R$4.000, foi na cidade, pagou toda a dívida. O Senhor ergueu a cabeça do céu, Deus se usando daquele peixe, da natureza. E o irmão José pagou toda a dívida. Com alguns dias depois, ele deu entrada na aposentadoria e foi aposentado como pescador. Deus, seus irmãos, tinha mais de 13 currais dentro do mar. Mas o Senhor deu ordem para o xarel entrar no curral daquele homem pobre, daquele simples pescador, homem simples e humilde e provado. E o Senhor fez essa grande obra na cidade de Capuí. 2 toneladas de xarel supriu a necessidade de um homem pobre e provado. Essa foi a obra que Deus fez do xarel, meu irmão. Deus te abençoe, certo? Guarda no teu coração. Fica com Deus. Em São Paulo, eu estava numa aflição muito grande e eu queria ver um sinal de Deus na minha vida, pedindo para Deus dar um sinal para mim. E eu, bendito, estava trabalhando na região ali de Sorocaba e eu fui congregar lá em Ribeirão. Bendito na missão do Senhor, e cheguei na igreja, alguns irmãos, bendito, não, me conheciam, me conheceram. Por fim, bendito Deus deu a graça ali de atender o culto. Não teve jeito, eu atendi o culto, irmão. Bendito Rami, quando terminou aquele santo culto, veio o bendito irmão me saudar. Bendito Rami Santo, aquele irmão me saudou e disse para mim: ó Deus, irmão, o irmão não está me conhecendo? Eu falei: não estou te conhecendo. Bendito Rami Santo, irmão, eu fui na tua igreja, eu não era crente. Bendito Rami Santo, meu cunhado me levou um domingo de manhã no Salzeira, eu não era crente. Bendito, mas eu fui lá, o médico tinha me dado 1% de vida. Eu tinha tido um câncer, tinha tomado meu corpo, e o médico disse para mim: bendito Rami, você tem 1% de vida. Bendito Rami Santo, o Senhor marcou uma operação, bendito, mas me deu a oportunidade de ir até na minha casa. Eu fui na minha casa, irmão, e meu cunhado me levou para congregar. E o médico disse: se você ficar porventura, você tiver uma sorte,
bendito, se nós tivermos, bendito, um sucesso na operação, você nunca vai poder ter filhos, bendito, na nave santa do Senhor. E ele disse, minha maior alegria, irmão, meu filho era casadinho de novo, de um ano e pouquinho de casado, e eu sempre queria ter uma filha. E quando chegamos lá, veio a palavra, bem, Deus me visitou bastante na palavra, e meu cunhado, eu não conhecia, mas meu cunhado pediu para o irmão me ungir. Bendito, o irmão lembra que o irmão me ungiu? Eu não lembro, porque eu ungi muito poucos irmãos no meu ministério, eu ungi muito pouco. Mas ele me descreveu como é que foi, eu me lembrei, estou me lembrado sim, porque ele disse que eu falei, olha irmão, a unção você tem que fazer na tua comum, né? Procurar fazer na tua comum, só se for um caso de vida ou morte, se tiver assim, não tiver jeito, você procurar os presbíteros da igreja da esquerda, né? Procura o presbítero, chama o presbítero da tua igreja, né? Então, é da tua comum, irmão. Então eu vou só, eu não vou orar pelo irmão, mas a unção, procura lá na tua igreja, né? Eu falei assim, irmão, você lembra, irmão? Eu lembro. Aí ele deu uma voltinha assim, como indo embora, o Senhor falou no meu coração, unge ele, que eu vou fazer um milagre. Glória a Deus, Senhor. Bendito, eu chamei ele de volta, irmão. Bendito, mas ele estava já sem cabelo nenhum, careca, muito magrinho, muito fazendo câncer, era agressivo no corpo dele, estava muito forte. Falou que foi feita a unção. Voltou para ser operado, quando chegou nos médicos, mas não encontraram mais o câncer dele. Glória a Deus. E ele dizia assim, irmão, e eu tenho o prazer de te mostrar minhas duas filhas. Vem cá, filha, as duas menininhas que deu para ele. Glória a Deus. Eu fiquei contente com aquele sinal, mas tinha um velhinho, irmão, do lado dele, que chorava muito. Estava do lado dele, chorava muito. Quando ele me contava, eu pensei até que era parente dele, irmão. Mas aquele velhinho, irmão, acabou de contar, aquele velhinho falou assim para mim, bendito irmão Darcy, bendito, eu também preciso de contar uma obra. Eu não te conheço, é a primeira vez que eu estou te vendo. Bendito, eu sei que o irmão também não me conhece. Bendito, eu não me sei, mas eu tenho uma obra para te contar. Bendito, eu tenho uma neta, é a única neta que eu tenho. Ela tem, bendito, na Santo 10, tinha na época 10 para 11 anos, e ela ficou cega. E levamos ela em muitos médicos. Bendito, o médico disse que era irreversível a sua cegueira. Ela teria a ser cega para o resto da vida. E então uma tristeza muito grande em toda a família, na minha filha, no meu genro, em mim, bendito, na nossa família. E um domingo de manhã, ela foi congregar, bendito, lá no Salzeda, foi meu genro, a minha filha e a minha neta. E Deus disse assim, bendito, me santo também pela palavra, se você crê, e daqui até tua casa, dando glória a Deus, eu faço um milagre. Bendito, me santo, e saíram de Salzeda até Sorocaba, uns 100 e poucos quilômetros, 150 quilômetros, eles saíram dando glória a Deus e foram até lá. Quando chegou na casa dela, Deus devolveu a visão para minha neta. Glória a Deus, me santo do Senhor. Eu fiquei contente, irmão, com aqueles sinais. Aí o irmão Carlinho, que hoje é o cooperador lá em Peró, bendito, me santo, ele disse, irmão Darcy, já que todo mundo está te contando uma obra, eu vou te contar também uma obra. Eu era auxiliar de jovem na Vila Missionária, bendito, me santo, eu morava numa favela chamada Buraco do Sapo, um lugar muito perigoso lá no Jardim Milha, na Vila Missionária, bendito, me santo do Senhor. E eu era auxiliar de jovem, e um dia eu era motoboy, e um dia eu cheguei lá em casa, umas 7:30 da noite, bendito, ele me contando, irmão Carlinho, cheguei em casa, lá tinha um moço chovendo, irmão, estava chovendo, o moço lá debaixo da chuva, lá me esperando no portão, glória ao Senhor, trocado de terno. E quando eu cheguei, ele falou, irmão Carlinho, paz Deus, amém, Deus mandou eu vir aqui para você ir congregar comigo lá no Salzeda, glória ao Senhor. Glória a Deus. Irmão, são 7:30, o culto lá começa 8 horas, daqui até Salzeda tem quase 50 quilômetros, mesmo de moto não dá, com essa chuva, eu vou me aprontar ainda, irmão, não dá, não, irmão, Deus mandou eu vir aqui te buscar para congregar no Salzeda. Irmão, tá bom, Deus te mandou, você tem dinheiro, porque minha moto está sem gasolina, você tem dinheiro? Glória a Deus. Ele disse assim, irmão, eu tenho R$5, nós põe gasolina e nós vamos. Tá bom? Tá bom, então vamos. Eu vi muita insistência do moço, eu me troquei e fomos. Chegamos na moto, já devia ser umas 15 para as 8 e fomos embora. Glória ao Senhor. Mas naquela alegria, quando eu subi na moto, o moço começou a dar glória, aquela virtude nos contagiou e nós fomos embora, irmão. E quando eu estava chegando lá no Salzeda, que tem um viaduto que passa sobre a linha do trem, quando eu estava chegando lá naquela estrada de terra, naquele viaduto, a moto falhou. Quando a moto falhou e desligou, eu falei, irmão, esquecemos de pôr gasolina. A gasolina acabou. Aquele moço dando glória na virtude, falou, não, Carlinho, se Deus trouxe nós até aqui, vai levar nós até o Salzeda, vai levar nós até a tua casa. Liga a moto, em nome do Senhor Jesus. Ele disse, eu liguei a moto pegou, meu irmão. E quando nós chegamos lá, estava na oração. Bendito, quando eu e ele dobramos o joelho, Deus selou nós dois. Glória a Jesus. E Deus mandou a palavra, disse, moço, bendito, eu vou tirar você da onde você é. Bendito, eu vou te levar para uma cidade do interior.
bendito, eu vou te dar um casamento, eu vou te dar uma empresa, eu vou te colocar no ministério e você vai me glorificar. Aleluia. Irmão Darcy, eu vim parar aqui em Peró, Deus me deu uma empresa, me deu um casamento, me deu uma empresa, me deu um ministério, eu estou dando glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sentiram de contar isso, meus irmãos. Estou sentindo de contar uma obra que eu não me lembro de ter contado igreja nenhuma, irmão. Glória a Deus. Trazendo avante para contar. Aleluia. Os irmãos do Salceira são testemunhas dessa obra. O Raimundo, operador de jovem, viu essa obra, contemplou, os irmãos de lá também. Mas um dia, irmão, de manhã, Deus mandou uma palavra. Irmãos, não me perdoa, eu não vou falar o nome da cidade do irmão. Bendito o nome santo do Senhor. Mas Deus mandou uma palavra. E naquela palavra Deus dizia assim: glória a Deus. Esse irmão foi lá contar isso para nós, que eu vou contar. E Deus dizia assim, a igreja aquele dia tinha bastante irmandade nos visitando, e Deus na palavra disse assim: olha, meu irmão, bendito você está aqui hoje, mas você não é daqui. Você é do interior. Bendito a aflição tomou conta do teu coração, porque você não tinha nada para pôr na tua mente. E você está desempregado, o adversário fazendo guerra, e você saiu da tua cidade e veio para cá, para São Paulo, de carona, só para congregar. Glória a Deus. Glória a Jesus. E quando você chegou na casa do irmão, o irmão disse que ia congregar. Bendito é o nome santo do Senhor. E você ficou feliz que você viria congregar. Você ficou feliz. Mas quando chegou o irmão, bendito é o nome santo do Senhor, que combinou de trazer o irmão que você foi na casa dele para congregar, ele disse para vocês: olha, irmão, no meu carro é novo. No meu carro só ponho 5, só ponho 4, eu não ponho 5. E nós estamos em 5, glória a Deus, então não vai dar para o irmão ir. Bendito é o nome santo, só levo 4 no meu carro. Bendito o irmão, dono da casa, disse para você assim, disse para o irmão: não, irmão, eu não posso deixar o irmão aqui. Ele veio do interior, chegou agora aqui de manhãzinha, bendito, eu não vou deixar ele sozinho com a minha esposa. Se o irmão não der para levar ele no carro, eu também não vou. Glória ao Senhor. Aí o irmão falou: irmão, mas eu não sei, o irmão combinou comigo, eu só levo 4. Não, irmão, se o irmão não levar ele, eu não vou. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. E o irmão com muita insistência, acredito do outro irmão, falou: então vamos, irmão. E quando você veio no carro, passava uma lombada, né? Lombada, você levantava o corpo para diminuir o peso do carro. Passava nos buracos, você levantava o corpo para diminuir o peso do carro. Quando raspava numa pedra, você sentia aquele raspão no teu coração, porque estava estragando o carro do teu irmão. Bendito, e você veio com isso como humilhação. Mas como você saber que é Deus, bendito, esse paletó que você está usando não é teu. Esse paletó é emprestado, foi o irmão que te emprestou. Aleluia. A gravata não é tua. Essa gravata que você está usando foi o irmão que te emprestou. Essa camisa é tua, mas o colarinho está tudo, bendito o nome santo do Senhor, está tudo ruído. Essa camisa é tua, essa calça é tua, mas ela está toda remendada. Aleluia. Você não tem outra calça, esse sapato é teu, ele está furado. Mas para você saber que é Deus, hoje é domingo, até a meia-noite eu vou aprender a abrir uma porta de emprego para você. Glória a Deus. Bendito o nome santo do Senhor. E um dia tu voltarás aqui. Tu voltarás aqui com um terno azul, bendito azul marinho, bendito na de linho inglês. Glória ao Senhor. Uma camisa de linho branca, uma gravata bordô de seda e um sapato de cromo alemão. Aleluia. Eu contei isso, irmão. O Senhor está mandando contar. Glória a Jesus. O Santo do Senhor, ele conhece a palavra, ele voltou para contar. Contou isso tudo que eu disse. Bendito na missão. Naquele dia, um irmão veio testemunhar, um ternão azul, uma camisa branca, uma gravatona bordô, bonito, irmão. E ele disse, ele levantou para testemunhar, contou tudo isso e disse: e quando eu cheguei lá na casa do irmão, bendito, tinha um recado para mim. Bendito que era para mim voltar, bendito para minha cidade, que meu primo queria falar comigo. O irmão emprestou dinheiro para mim pagar a passagem de volta. Cheguei na minha cidade, bendito, né? Me fui procurar o meu primo. Meu primo disse: olha, tem uma porta aberta amanhã para você, numa garagem de ônibus. Glória ao Senhor. E na segunda-feira eu comecei a trabalhar, bendito o nome santo do Senhor, de lavador de ônibus. De lavador de ônibus eu fui para frentista. De frentista, bendito o nome santo do Senhor, eu fui para cobrador de ônibus. De cobrador de ônibus eu fui para motorista de ônibus. Glória a Deus. De motorista eu fui para supervisor de linha. De fiscal de linha. De fiscal fui para supervisor. De supervisor fui para gerente. De gerente eu fui para diretor. E hoje eu estou aqui dizendo que eu estou de bendito nome de terno de linho inglês. Eu estou aqui de camisa de linho, de gravata de seda, de cromo alemão, porque eu sou dono da companhia de ônibus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pouco o Senhor faz muito. Aleluia. Onde eu entro, eu mudo. E o Senhor está dizendo para alguém que está aqui: eu vou entrar. Aleluia. E eu vou mudar. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor, precisamos crer, irmão.
muitas vezes a nossa fé vacila. E tem coisas que é difícil nós crermos, né, irmão? Fica difícil nós crermos. Bendito porque nós comparamos a nossa fé com a fé dos outros. Bendito na minha chama que a nossa fé, bendito, é tão pequena que não alcança aquilo, então aquilo Deus não pode fazer. Mas se você crê hoje, eu vou fazer um milagre na tua vida. Amém. Glória a Jesus. Bendita na minha. Glória a Deus. Agradeço a Deus. Hoje mesmo, irmão me mandou uma mensagem que ele trocou o celular dele, né? Então ele mandou para mim que cadastrar o celular dele. É o Lucas Simão. Hoje ele mora em Santo André. Mas na época ele morava em Carapicuíba. O vô dele era ancião, ele morava em Carapicuíba. Ele casou novinho e foi congregar no Salzedo, irmão. Bendito na missão, um domingo de manhã nós falávamos da nossa construção, da nossa reforma no Salzedo. O Salzedo é uma igreja feita pela fé, sempre reformando. Bendito lá no meio do mato. Pouquinha irmandade, mas Deus tem nos ajudado. E numa dessas vezes falávamos da construção. Bendito que precisávamos, bendito na missão, da irmandade que nos visitava, do coração, contribuir na coleta. Bendito, exortando a palavra, exortando sobre a coleta. Deus tomou teu servo e disse assim: bendito na missão, olha, para você saber que é Deus, eu vou ferir teu coração, porque eu quero tudo que está na tua carteira. Glória ao Senhor. Santo Deus. E quando falou assim, irmão, bendito na missão, Deus feriu o coração do Lucas. Feriu o coração do Lucas, irmão. Bendito na missão do Senhor. E ele sentiu que era com ele. E ele disse para o Senhor, na sua conversa com o Senhor: não, Senhor, eu não vou dar. Eu tenho R$50 na minha carteira, eu não vou dar. Bendito na missão, porque eu só vou receber a semana que vem, e isso faz algum tempo, só a semana que vem esses R$50 tu pagar minha condução. Eu não vou dar não, Senhor. E o Senhor, você está falando para mim que não vai dar. E eu estou dizendo para você que eu quero o dinheiro que está na tua carteira. Eu quero tudo que está na tua carteira. Vocês acreditam nisso? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Bendito na missão do Senhor, foi essa a exortação da coleta. E veio a hora da palavra. A palavra foi vindo, e Deus na hora da palavra: eu te pedi, eu quero tudo que você tem na tua carteira. E ele lutando com o Senhor, que nem ia dar na coleta. Glória ao Senhor. Bendito, acabou o santo culto, irmão. Antigamente os irmãos ficavam na frente, assim, hoje as irmãs que ficam na frente da tribuna, antigamente eram os irmãos, e ele estava no terceiro banco. Ele acabou o culto, todo mundo se saudou, foi embora, e o Lucas, irmão, ele ficou sentado no terceiro banco. Os irmãos que foram com ele, vinha nele e falavam assim: Lucas, vambora, ele falava que não, vambora, ele falava que não. Glória ao Senhor, dava sinal que não ia embora. Irmão, quando toda a irmandade foi embora, os irmãos que auxiliam na porta, né, os porteiros vieram, bendito, entraram para a secretaria para contar o fruto. Quando ele percebeu, estava eu e o irmão Raimundo, que é cooperador de jovens até lá hoje, nós estávamos juntos na frente. Quando ele percebeu assim, que os irmãos porteiros entraram tudo na secretaria, que fica assim, na Salzeda, ele olhou, viu que todos os porteiros entrou, ele falou: estou livre, né, irmão? Glória ao Senhor, não preciso dar na coleta. Glória ao Senhor, levantou para ir embora. Mas quando ele levantou para ir embora, não tem uma entrada lateral no Salzeda, o irmão Zé Maria, que era porteiro, ele era o único porteiro que estava lá em pé. Quando ele chegou perto do Zé Maria, ele contou isso depois para nós, que os olhos do irmão Zé Maria foi como os olhos do Senhor, dizendo para ele: eu quero tudo que você tem na carteira. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Quando ele olhou aquilo, irmão, nós temos um ensinamento que a mão direita da esquerda não pode saber. Mas essa obra, irmão, precisava ter testemunha, senão era difícil de acreditar. Bendito na missão, ele passou a mão na carteira, irmão, naquela virtude, daquele olhar, daquele sentimento. Glória a Deus. Abriu a carteira e pegou a única nota de R$50 e deu para o irmão Zé Maria. Quando ele deu, o irmão Zé Maria abraçou ele, Deus começou a falar em língua. Aleluia. Ele pulava, falava em Glória a Deus. tudo e tomou os dois. Glória a Jesus. Eu e o irmão Raimundo olhando os dois ali. Eles pulavam aquela virtude, até que bendito bradou um pouquinho a virtude, irmão. E o Lucas foi até o banheiro lavar os olhos, porque ele estava chorando muito. E veio no corredor andando assim, ó. Antes dele chegar na porta que leva para os sanitários, lá no Salzeda, bendito, uma voz falou no coração dele: olha na tua carteira. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele parou, abriu a carteira. Quando ele abriu a carteira, ele falou: glória a Deus. Mas ele gritou, irmão Darcy, milagre. Irmão Zé Maria saiu correndo, chegou perto dele, começou a tremer e dar glória. Eu e o irmão Raimundo saiu correndo, irmão. E quando chegamos perto dele, fui eu que peguei, não foi ninguém. Ele com a carteira aberta, antes de entrar no sanitário, com a carteira aberta, ele falou: milagre, ele tremia, branco. Eu falei: irmão Darcy, o que aconteceu? Eu dei minha única nota, olha aqui. Eu que peguei, irmão, 10 notas de 50. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Chegar em Marte, mas ele não tem poder de fazer o que eu faço. Meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Esses dias mesmo, contamos também na coleta, também estava lá auxiliando um pouco, e nós falamos da coleta, e quando eu falei da coleta, tem a irmã Maria, ela
Ela é filha do irmão Zé Mineiro, saudoso irmão Zé Mineiro, conhece ela desde criança, ela congrega muito no Salzeiro, mas ela não é de Salzeiro. E Deus falou assim, para contribuir na obra de Deus não tem fronteira. Não tem fronteira, a obra de Deus não tem fronteira. A obra de Deus é livre, bendito é um sentimento livre. Né? Nós temos algum ensinamento, bendito, a obra de Deus é livre. E Deus falou, a obra de Deus não tem fronteira, você não é daqui, mas hoje você vai dar na coleta. E falou assim. E quando eu falo assim, a Mamãe Maria falou, Senhor, eu não sou daqui, mas eu gosto de dar na coleta no Salzeiro. Vai congregar aqui, vai dar na coleta no Salzeiro, vai dar aqui. Senhor, ela trabalha de doméstica e faz serviço de diarista. Fala, Senhor, o dinheiro que eu ganhei hoje do trabalho, eu deixei em cima da geladeira dobradinho. Ah, se esse dinheiro estivesse comigo hoje, eu dava na coleta, Senhor. Eu dava toda essa diária do meu trabalho na coleta. Aleluia. Mas eu deixei na geladeira, Senhor. O Senhor falou, você daria? Tomou teu servo e disse, você daria mesmo? Então eu cumpri o desejo do coração. Aleluia. Do teu coração para você contribuir na minha obra. Glória a Deus. Não foi isso que Deus falou. Quando acabou a palavra, na palavra Deus falou que ia cumprir o desejo do coração. Acabou o santo culto, Deus visitou muito nós aquela noite no Salzeiro. Dobramos o joelho, com a glória tomou nós. Quando nós levantamos a oração, irmão, no Salzeiro aquele dia tinha bastante levantado, tinha os irmãos em pé no corredor, os corredores, bendito na missa de quando a irmã Maria foi, o moço que estava em pé no corredor, irmã, esse dinheiro não é da irmã, não? Aí passou a mão no banco assim, irmão, pegou um dinheiro, dobradinho. O senhor falou assim, não é a importância que estava na geladeira? Aleluia! Glória! Glória a Jesus! Aleluia! Se você tem servido, vontade de me servir. Você não tem, eu vou te dar. Aleluia! Abra bem a tua tenda, fica as tuas estacas. E se você acreditar na minha palavra, glória a Jesus! Bendito na missão, eu vou mudar o teu cativeiro. Amém! Aleluia! Glória a Jesus! Glória ao Senhor! Aleluia! Aleluia! Eu tenho o poder de mudar tudo para favorecer quem me ama. Amém! Glória a José! Ele entrou no Egito, bendito não como rei, bendito na missão, ele entrou como escravo. Glória ao Senhor. Entrou como prisioneiro, como escravo, mas eu tirei lá da cadeia e fiz ele governar. E tem alguém aqui que eu vou chamar você de José. Bendito na missão, eu vou tirar você de baixo e colocar você em cima. Glória a Jesus. Vou tirar você, se prepare. Aleluia. Ninguém te dá valor, mas eu vou te colocar para governar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Bendito na missão, agradeço a Deus por tudo isso, outras obras eu sempre vou contar, mas eu vou sentir dentro do meu coração. Bendito, a bendição vai cair na cabeça de alguém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu fui congregar no Franco da Rocha, Vila Cruzeiro, quando acabou o culto, tinha uma família lá me esperando. E a irmã treminha, chorava, tremia, vamos aqui, vem aqui, eu quero te mostrar uma benção. Cheguei no pátio lá de uma caminhonete zerada. Esse irmão, na minha maior prova, um dia eu congreguei com os irmãos. Eu não tinha condição de nada. E Deus falou para mim, faz salgadinho. Eu vou abençoar o salgadinho que você ama. Glória a Deus. A minha mão abençoará. E ela começou a fazer salgadinho, irmãos. Foi congregar de novo e Deus falou assim, toca o coração de um homem que não é crente e vai te favorecer. Outro dia ela estava passando lá na rua Piratininga, no Brasil, que vende muitas máquinas, irmãos. E ela passou, olhou e viu uma máquina de fazer salgadinho. O homem veio até ela e falou assim, você gostou da máquina? Eu gostei. Alguma coisa falou para mim vender a máquina. Aleluia. Mas eu não tenho como comprar. Glória a Jesus. Uma voz falou, aleluia. Posso vender que a senhora vai. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma máquina que não faz não sei quantos salgadinhos por minuto lá por hora. Uma produção grande. Mudar-se esse salgadinho mudou minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santos, ela vende salgadinho toda aquela ilha de Franco da Rocha. Vende os barcos, restaurantes. Ele de pobre virou rico. Aleluia. Virar o cativeiro de alguém. Glória a Deus. Aleluia. Prepara a tua tenda, se você acreditar. Fica bem as tuas estacas e não larga da minha graça. Aleluia. Eu mudo o teu cativeiro. Glória a Deus. Por isso Deus seja louvado. Amém. Delas, você só entra nela quando o calamanaia entra na tua boca. Sabe o que significa calamanaia? Que muitas vezes nós vemos jovens, homens, mulheres falarem calamanaia.
Kalan Maná Yah. A sua alma começou a falar com Deus. E ela pronuncia a palavra dizendo: não estou mais nesse plano. Adentro há algo mais superior. E estou diante de ti, meu Deus. O nosso Yeshua HaMashiach, oh que tristeza, meu Senhor, tiraram isso e colocaram um J. Mas ele não liga, ele continua fazendo milagre, mesmo você chamando Jesus. Mas sabe o que significa Jesus? O nome original é Yeshua. Ye, Deus, Shua, salvação. O aleluia que vocês acabaram de falar, Halel, Hu, Yah, um acróstico, cuja tradução significa Halel, louvai, Hu, ele, Yah, o eterno. Toda vez que você abre a sua boca e você fala aleluia, você está falando louvai a ele, o eterno. Você vai falar. Você, minha irmã, você, meu irmão, que ainda está na igreja metafísica. O que é metafísica? Nós estamos num corpo. Não tem como eu tentar atravessar essa parede, porque eu sou físico. Físico. Para você sair dessa igreja material e entrar na igreja espiritual, somente tem um caminho: pela fé. Então, amados, aprendam. Quando um ancião, um cooperador, ele levanta-se e segue, e ele fala: Deus seja louvado, iniciamos esse culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Ele acabou de abrir um portal. E nesse portal, a tua alma está vendo. Esse é o mistério que eu vou contar. A sua alma agora está vendo a quantidade de anjos que você tem aqui. Os anjos cantaram conosco. Os anjos louvaram conosco. Porque a tua alma alcançou uma outra dimensão. A dimensão espiritual. É ali que as coisas acontecem. É ali que o espiritual entra na sua vida. Entende agora o que nosso querido apóstolo Shaul fala? Quando Paulo disse: a nossa guerra não é nem contra a carne, nem contra o sangue, contra as potestades do mal, os espíritos. Porque nessa guerra espiritual, o inimigo tenta impedir a tua bênção. Porque hoje você vai receber o seu dom. Hoje você vai sair daqui transformado. Eu estava decidido. Senhor, eu fui para o culto naquele dia e sentei lá no último banco da minha igreja, da minha comum, a central. E eu falei com o Eterno: Adonai, se tu realmente queres que eu vá para essa igreja, primeiro, o homem que vai pregar lá, ele vai ter que falar sobre esse assunto. Pede sinal sempre na tua vida. Sempre. Deus ama aquele que pede sinal. E quando você pede sinal, mostra que você confia em Deus. Lembra de Gideon? Que ele pediu para que molhasse a grama depois. Pede sinal. Você nunca estará tentando o Senhor teu Deus. Aí, esse homem aqui, para a honra e glória do Senhor, ele não se exalta não. Ele abriu a boca e falou: irmãos, hoje eu vou ler um texto que eu nunca li na minha vida em cerimonial de batismo, em serviço de batismo, mas o Senhor manda. Ele leu o texto e pregou aquilo que eu conversei no meu quarto. Você veio buscar algo de Deus? Então confia. E nisso aí eu fiquei inconformado. Adonai, por que, Adonai? Eu estou tão bem onde eu estou, porque é o teu plano. Em determinado momento, um varão de branco se aproxima de mim.
Ele entrou, tinha uns 7 metros de altura. E à medida que ele foi descendo, foi se aproximando, ele ficou na estatura de um varão como nós. Ele não falava com a boca, ele falava com a mente. E eu entendia tudo. Os irmãos que estavam do lado ficaram assustados. Esse homem é louco, ele está falando com vazio. Mas era um varão de branco que estava aqui. Esse mesmo varão está atrás de Israel. E ele falava comigo. E ele fez eu me lembrar de coisas que aconteceu na minha vida desde os meus 11 anos. Ele falava, tu lembras disso? Irmãos, é como se abre um telão. Imagina um telão. E você começa a ver a tua vida passar diante dos teus olhos. O julgamento será tremendo, irmãos. Não vai ter como você falar, eu não fiz, eu não falei. Você vê você e a coisa acontecer. E ele começou a mostrar as vezes que o Senhor, o Eterno, me deu livramento. Ele começou a mostrar a minha vida em questão de segundos. Aí ele falou, pronto, eu fiz a minha parte. E eu estava sentado no corredor do meio, no central. Ele fez assim com a mão. No que ele fez assim, todo o corredor central da nossa central ficou transformado em ouro. O ouro, como uma homem luta tanto para ter, lá vai servir para despisar. E o ouro brilhava tanto e se tornava fogo. Ele subia, passava pelo púlpito e descia no tanque batismal. Aí eu olhei e eu vi aquela coisa linda, maravilhosa, mas o coração de um judeu, ele tem medo de pecar contra o Eterno. Ele se recusava. Aí eu falei, não, eu quero mais um sinal. Aí eu pensei num hino, que eu imaginava, eu nem sabia que vocês tinham um livro de cânticos, quanto mais saber que teria o 374. Eu quero que cante aquele, e veio na minha mente. O Pogomo aqui, achando que ele não ia ouvir na minha mente. Eu pensei, Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsebaot. Agora com essa voz. Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsebaot. Ele nunca se esqueceu de nós. E ele cumpriu. Essa pessoa bendita de Yeshua, a magia, o nosso querido Jesus Cristo. E o anjo, e de repente a igreja. Santo, Santo, Santo. Eu me assustei. O varão de branco. Irmãos, um dia eu tive que ter um culto só para mim, só para contar as vestes que ele usa. Imagina as nossas vestes. Imagina as nossas vestes. E ele falou novamente, eu fiz a minha parte. Vá. E aquele corredor brilhando, pegando fogo. Eu não conseguia enxergar esse homem, porque era tudo fogo no batismo, irmão. A água você não via. A quantidade de homem, a quantidade de varão de branco que estava naquele tanque, você não consegue imaginar. Dá valor ao teu batismo. Aí eu peguei, aleluia. Eu falei, não, eu quero que toque mais 3 vezes. Meu irmão Arnaldo, já tinha pedido uma vez, esse homem aqui. Irmãos, eu não sei porquê, mas eu vou obedecer ao Eterno. Oh Deus, obedece a Deus, minha irmã. Obedece a Deus, meu irmão. Vamos cantar o 374. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mais uma vez. Santo, Santo, Santo. Mais uma vez. Santo,
Meus irmãos, não tinha mais forças. Mas eu sou judeu. Eu tenho medo de pecar contra o Eterno. Eu me levantei, passei por detrás dos bancos e eu mirei a porta de saída. E eu fui direto, irmãos. Quando eu fui direto, quando eles precisam, eles se materializam. Quando é necessário, ele se materializa. Por isso muitos de vocês já receberam, já hospedaram o anjo e não sabiam. Ele pegou no meu ombro e ele me virou. E dali em diante eu não sabia mais o que estava acontecendo. Aí eu fui caminhando, cheguei para esse homem e falei: aonde que eu passo? Aonde que eu me drogo? Ele apontou para ali. A igreja caiu no poder do Calabanaia. Saiu desse ambiente que nós estamos. Amados, para encerrar por causa do tempo, o Senhor falou para mim: tu vais falar. Significa, irmão, não é por causa disso. Esse culto está tomado pelo poder da Shekinah. Shekinah, glória de El, Deus. O Haron HaKodesh, o Espírito Santo, está aqui. Então você que não sentiu nada, fala com teu Deus. Pula para outra igreja. Ela está aqui dentro também. Participa dessa bênção. Porque eu vou te dizer uma coisa: se você tão somente confiar nessa igreja aqui, você vai ficar. Porque isso aqui foi construído apenas para você se reunir e numa única comunhão você entrar na outra dimensão. E quando você entra na outra dimensão, aí o papo é diferente, aí as coisas é diferente. Por isso, minha irmãzinha, meu irmão, quando você dobra o joelho lá na tua casinha antes de dormir, ou quando vai iniciar o seu dia a dia, e você fala: Altíssimo Deus, eu sei como você começa a oração. O anjo já está do teu lado, pegando na tua mão e levando você para uma outra dimensão. Então creia em todas as suas orações. O nosso Deus, Ele tem ouvidos para ouvir. Ouça o que o Espírito Santo de Deus tem para a sua igreja. Deus seja sempre louvado. Seja louvado. Irmãos, eu nem sei como eu fico aqui em cima desse culto. Lá na minha cidade, eu atendo numa igreja, acho que dá o tamanho do culto aqui no sítio. E agora, dentro dessa irmandade, a gente fica até meio sem jeito. Mas eu agradeço a Deus por essa preparação e hoje estar congregado junto com toda essa irmandade. Sou da cidade de Itapetininga. A minha comum é o bairro da Conceição, é um sítio ali em Itapetininga. E, irmãos, eu estou muito contente de estar aqui junto com essa querida irmandade. O Senhor me chamou ainda na minha mocidade. Irmãos, fui auxiliar de jovens, o Senhor me selou com a promessa do Espírito Santo, me deu o dom da música, Depois o Senhor separou uma das suas filhas para ser minha esposa, e logo que casei, o Senhor me separou do Ministério de Cooperador de Jovens e Menores, ali na cidade de Itapetininga. Fiquei 15 anos nesse Ministério de Cooperador de Jovens. Depois o Senhor tem me colocado ali no bairro da Conceição como cooperador do ofício ministerial. Irmãos, quando eu casei, percebemos que nós não vínhamos filhos, irmãos, e respondemos a medicina, e os médicos falaram para nós, irmãos, que seria impossível gerar, minha esposa gerar, nem eu e nem ela podia ter filhos. Mas eu agradeço a Deus que logo que fui, irmãos, apresentado como cooperador do ofício ministerial ali no bairro da Conceição, eu estava visitando a Irmandade, conhecendo a Irmandade, fui visitar uns servos de Deus, que é nossos porteiros ali, irmãos, mas sempre falei para minha esposa: olha, Deus não deu filho para nós tá bom, louvado seja Deus, sempre conversando, nunca depressão pegou nós a respeito disso. E, irmãos, e nós falamos, se os irmãos pregarem que nós vamos ter filho, que você vai gerar, mas deixa para lá, os irmãos querem nos agradar, está pregando bem para nós, não tem problema, louvado seja Deus. Mas nós sabemos que não vai acontecer. E foi assim, irmãos, por 20 anos. E um dia, nessa visita,
há uns dias atrás, Deus tinha selado a minha esposa com a promessa do Espírito Santo. E eu estava louco para ver ela falar em língua, irmão. Eu até orava com ela e ela não manifestava. Eu falei, meu Deus do céu, Deus selou minha esposa, todo mundo ouve ela falar em língua e eu não vi ainda. E nessa visita, irmãos, nós estávamos lá e quando foi orar, Deus tomou uma irmã pelo Espírito Santo, apontou o dedo para ela e falou, irmã Luciana, Deus manda pregar. Eu vejo você gestante e em breve o Senhor dará um filho na vossa braço. Irmãos, e eu vi que 2 lágrimas começaram a correr do rosto da minha esposa. E eu falei, eu não acredito que a minha esposa está acreditando. E de repente a irmã saiu do lugar que ela estava, marchando, ela foi numa virtude muito forte. E abraçou a minha esposa, e as duas começaram a manifestar a promessa do Espírito Santo. Eu pus a mão na cabeça e falei, não acredito que ela acreditou. Irmãos, e passou, irmãos, alguns dias, ela se sentiu mal, fez os exames, e a minha esposa estava gestante. E eu agradeço a Deus que hoje, irmãos, eu tenho uma filhinha que corre lá dentro da minha casa, dá glória a Deus. 3 aninhos ela vai fazer agora, Ana Luísa, e o nome de Deus está sendo glorificado. E eu estou aqui dizendo que não tem nada impossível que Deus não possa fazer na nossa vida. Não que deu que contar a obra da minha tia, lá em Carapicuíba, não contei, mas hoje eu vou contar aqui. Irmãos, também faz parte de uma obra de gestação. Eu não sei porque Deus está dando de contar. Quem sabe, irmãos, através dessas obras, o Senhor abrirá algum vento que está fechado aqui. Uma coisa que não gerou, o Senhor vai começar a gerar. Louvado seja Deus. Tem gestação de 6 meses, de 7 meses. O correto é de 9 meses. Quem sabe até em 9 meses o Senhor dará uma grande vitória para todos nós que estamos aqui. Eu agradeço a Deus que minha tia, da Obra da Piedade, meu tio é porteiro ali, na cidade de Itapetininga, e minha tia já estava assim, um pouco avançada de idade, e ela veio ficar gestante. Foi uma alegria muito grande para a nossa família, ela ficou gestante, irmãos, mas era uma gestação de risco. E tínhamos muita oração na nossa casa, na família, e irmãos, sempre Deus tomava um servo de Deus e pregava para minha tia, falava, olha, irmã Lívia, essa criança que está sendo gerada vai nascer com saúde, vai ser um varão, já pode pôr um nome, porque é homem, o Senhor nos revela que é homem, o Senhor vai abençoar bastante. E assim foi, irmãos, quando ela fez o ultrassom, quando deu para ver o sexo da criança, realmente era um menino que ela estava sendo gerado, que ela estava gerando, e sempre alguém da família acompanhava ela para fazer os exames médicos, não havia um postinho de saúde. E o bairro onde nós morávamos, irmãos, agora eu não moro mais lá, perto da minha família, mas onde eles moram até o dia de hoje tem uma linha de trem que atravessa toda a linha, todo o bairro, e é de trem de carga, então passa um vagão bastante comprido, irmãos, e pesado, e em alta velocidade eles passam ali de uma cidade para outra. Agora nem tanto, mas antigamente era bastante. E sempre, irmãos, ia alguém com a minha tia gestante já de 8 meses, irmãos, ela foi com meu tio, mas na volta meu tio precisou fazer algumas coisas para a cidade, irmãos, e ela voltou sozinha. E quando ela foi atravessar a linha do trem, ela levou um trambucão, e ela caiu, irmãos, com a barriga no meio do trilho do trem. Quando ela bateu a barriga, irmão, de 8 meses, a criança já virou todinha assim, irmão, veio tudo aqui do lado dela. O pescoço ficou no trilho, as pernas em outro trilho, os braços assim, irmão, um braço embaixo assim, da barriga, irmãos, e ela não conseguia se mexer. Ela conta que sentiu uma dor muito grande. Ela falou, Senhor, por certo já matou a criança já morreu e agora estou aqui. Ela disse que sentiu uma dor, irmãos, ela não conseguia gritar, irmãos, e não passava ninguém. Ela conseguia somente mexer os olhos, não conseguia mexer o pescoço, paralisou tudo. E ela, irmãos, não escutava barulho de ninguém conversando para passar por ali. E quando, irmãos, ela falou, Senhor, e agora? Estou caída aqui nessa linha de trem. E se vem no trem, Senhor, ela pensou. E quando ela pensou, rápido, ela escutou a buzina do trem, irmãos, que vinha lá da banda da cidade de Guaraí, para Itapetininga, irmãos. E ela tentou se mexer a primeira vez, não conseguia se mexer, irmãos. Queria gritar, não saía a sua voz. Porque tem vezes, irmão, tem um momento na nossa vida que nós não conseguimos gritar, não conseguimos falar com ninguém. Mas o Senhor, irmãos, o Deus que nós servimos, Ele consegue ouvir as lágrimas que saem do nosso rosto, como se fossem palavras de socorro. E o Senhor nunca levou o socorro dele para ninguém. E ali, irmãos, a minha tia olhando, irmãos, para o lado que apitou o trem, era o lado que ela estava virada com a cabeça.
ela percebeu, irmão, que quando o trem fez a curva, irmãos, lá de longe, o maquinista percebeu que tinha alguém deitado lá. E ele tirou metade do corpo para fora do vagão e dava sinal para ela sair, buzinava aquele trem desesperadamente. E ela falava, Senhor, não vem ninguém. E ela tentava gritar, não conseguia. Na rua, um silêncio total, irmãos, não passava e nem via ninguém, nem do lado direito e nem do lado esquerdo. Irmãos, e quando o trem começou a se aproximar, quando ele fez a última curva, irmãos, que ela começa numa curva grande, depois ela vai estreitando, e quando o trem estreitou, que o maquinista viu que não tinha jeito, que ela não ia conseguir sair, ele recolheu o seu corpo para dentro, irmãos, e apitava aquele trem desesperado, e ela percebeu, irmãos, que quando aquela locomotiva começou a se aproximar, o chão começou a tremer, as pedras começaram a pular, era um vagão muito pesado que estava vindo para cima dela, e ela começou a lembrar, irmão, das orações que tínhamos na nossa casa, aonde o Senhor prometeu para ela que daria um varão com saúde perfeito, e que ela glorificaria o Senhor. E ela ficou lembrando, irmãos, das orações, e ela conta para nós, é um momento muito rápido, irmão, quem passa por isso, por esse tipo de coisa, sabe, fração de segundo, nós começamos a pensar em muita coisa, e ela falou, Senhor, eu vou morrer agora, eu sei, mas conforte o coração da minha família, consola o coração da Irmandade, que eles possam entender que foi a tua vontade, tenha misericórdia de mim. E ela viu, irmãos, que quando um pó, irmãos, daquele vagão começou a se aproximar, uma poeira começou a embolar o rosto dela, ela se encolheu, fechou os olhos, irmão, e quando ela viu que aquela ferragem daquele trem se aproximou do seu rosto, ela fechou o olho e falou, Senhor, cobre-me com teu sangue. E o trem passou, irmãos, e quando ela conseguiu abrir os olhos, que ela abriu os olhos, ela estava do outro lado da linha do trem, em pé, encostada no muro, tremendo, irmãos, o joelho todo machucado, uma nuvem branca, irmãos, que pousou sobre aquele lugar. Deus se movimentava, visitava muito o coração dela, ela falava em língua, e nisso apareceu alguns vizinhos ali na frente, falou, Lívia, o que aconteceu? E ela não conseguia falar. Irmãos, ele passando o nosso bairro, logo já é a estação ferroviária, o maquinista conseguiu parar o treinar, e ele saiu gritando, corre lá na Vila Máximo, eu acabei de passar por cima de uma mulher, ela estava grávida, com a barriga bem grande, e eu matei ela, irmãos, e foi aquela correria, eles voltaram, irmãos, para ver, irmãos, se tem algum corpo na linha do trem, mas não encontraram nada. E quando perceberam, e quando viram a minha tia gestante de pé, só com o joelhinho ralado, correram, levaram para o hospital, a criança virada no ventre dela. Eu dou graças ao Senhor, que ela ficou ali uns dias internada, mas saiu, teve a criança está lá, irmão, com saúde, nasceu com saúde, e nós estamos dizendo que Deus é bom, e mais uma vez eu repito, não tem nada impossível que Deus não possa fazer, irmão. Está lá com saúde, se chama Igor, irmãos, o nome de Deus está sendo glorificado aqui. Está vendo nós? Glória a Deus. Irmãos, na época que fui cooperador de jovem, a mocidade agradecia a Deus. Eles falavam assim, agradeço a Deus porque fiquei independência na escola, na faculdade, e era um tal de ficar de recuperação, irmão, e eles achavam que era obra dessas coisas. E eu falei para eles, está tudo errado, né? Vocês ficam aí, vai dar caderno, trabalha, paga escola, vocês ficam de recuperação, eu fico fazendo voto aí, está tudo errado, não. Vocês têm que ver milagre, e milagre se começa com a caridade. Então vamos fazer o seguinte, tem umas irmãs que sempre acompanhavam na época, a irmã de jovem, falei para a serva de Deus da piedade, falei, irmãs, que dia que vocês vão fazer o atendimento? Ela falou mais ou menos o dia, não me lembro, irmão, e faz tempo, e ela falou, e eu falei, então agora vocês vão fazer o seguinte, nós temos até o dia do atendimento das irmãs da piedade, vocês tragam açúcar, arroz, feijão, macarrão, que Deus preparar, leite, traz, deixa lá com os porteiros, e no dia do atendimento da piedade nós vamos tudo junto para vocês verem o que é obra. E eles começaram a trazer, irmãos, um trazia leite, o outro trazia arroz, e foi enchendo o ato da igreja, o porteiro falava para mim, ó, não cabe mais. E a minha prima morava pro lado da igreja, irmãos, e ela falou, não, traz as coisas para minha casa, tirou todas as coisas da sala, irmãos, e começou a encher de compra, encheu, irmão. Quando chegou o dia do atendimento, foi atendido 10 famílias. E quando
irmãos, como eu tinha falado que nós íamos juntos, as irmãs da Piedade deixou para atender uma irmã bem perto, que morava perto da igreja, irmão, chamado Generosa. Essa irmã morava numa barroca, numa casinha de papelão e madeira, e era perto da igreja, era como se fosse umas 3 quadras da igreja. Irmãos, era numa barroca que ela morava, então ela falou: nós vamos atender a irmã Generosa. Quando acabou o culto, irmãos, cada um pegou uma sacolinha, junto com as irmãs da Piedade. Os músicos não guardaram os instrumentos, levaram os instrumentos, fizeram uma fila enorme, uma fila indiana, cada um com uma sacola, e saíram da igreja, irmão, cantando um hino, louvando a Deus, com a sacolinha, as irmãs da Piedade na frente, e a mocidade toda atrás, cantando, dando glória a Deus. E quando, irmão, quando chegamos na casa Generosa, os irmãos têm uma noção, tiveram que amarrar uma corda para a mocidade poder descer, irmãos, era um barranco muito forte. Irmãos, e nisso, quando nós estávamos descendo, por resumir, estava descendo, irmãos, quando foi descer a última criança lá, cheia de criança lá embaixo, e parou um carro, irmão, esses carros importados, pretos, um carrão mesmo, irmão, e desceu uma mulherzona alta, com esse sapatão com sola vermelha, e ela desceu, veio até mim e falou: moço, desculpa de perguntar, mas o que você está fazendo aí? O que é isso? Eu falei: nós somos da Congregação Cristã no Brasil, e Deus revelou essa irmã para nós atender. Ela falou: nossa, que bonito, eu posso acompanhar? Eu falei: pode. Ela foi até o carro, chamou o marido, tirou o sapato, se amarrou naquela corda, desceu lá naquela barroca. Irmãos, a mocidade já estava dando glória, falando em língua, e ela dobrou o joelho lá no banhado, junto com a mocidade, chorava bastante. Irmãos, entregaram a compra para a Generosa, irmãos, foi uma glória, fomos embora para a nossa casa, a mocidade contente, aquela mulher contente, irmão, foi embora, subiu no carro, chorando, foi embora. Irmãos, e passou uns dias, foi um ancião e um diácono na casa da minha prima, bateu palma, falou: irmão Elisandra, nós viemos aqui, ficamos sabendo que você participou dessa loucura do Chulipa, lá em Itapetininga, só me chama de Chulipa, e você participou dessa loucura que o Chulipa fez aí. Ela falou: eu participei, irmão, e tem um detalhe que eu acho que eu não contei lá aquele dia, o marido dela é porteiro lá, e ele veio e falou: ó, irmão, eu falei para ela que era loucura essas coisas, eu não participei. E ele falou: então, Elisandra, você participou? Ela falou: eu participei, irmão. Falou: então, e hoje nós vamos consertar isso aqui. E ela falou: irmão, falou: mas vamos fazer o seguinte. Ela falou: vamos fazer um café para os irmãos. Falou: não, deixa o café para depois, vamos orar primeiro. E quando eles dobraram o joelho, mas eu orava e falava assim: Senhor, toma nas tuas mãos a tua serva que abriu a sua casa e recebeu a compra do necessitado, ajudou o Senhor sobre todo esse movimento lindo que o Senhor preparou, porque agora, a partir de hoje, ela é da obra da piedade. Irmão, foi uma glória. E quando ele levantou da oração, irmão, aquela glória, se abraçavam. E quando ele chegou para o esposo, falou: você não participou, né? Ele falou: eu não, então você não tem nada. Saudaram eles e foram embora. Minha prima foi para a obra da piedade, irmão, e aquela alegria de da família, aquela coisa. Irmãos, e logo as irmãs mais antigas chamaram ela para: irmã Elisandra, agora nós vamos fazer a primeira compra, você vai com nós? Ela falou: tá bom, irmão. E foram com as irmãs, chegou no mercado, as irmãs pegaram o carrinho e olharam uma para a outra, deram o carrinho para minha prima e falaram: Elisandra, faz o seguinte, pega tudo que você sentia aí. Ela falou: verdade, pega tudo que você sentir. Só que lembre, eu vou falar um valor, irmão, simbólico, para os irmãos terem noção que na hora não lembro. Falou: lembre que nós só temos R$350, tá bom? Tá bom. Falou: tá bom. E ela saiu, irmão. Nós sempre fomos pobres, irmão. Já foi direto, irmão, na linha dos doces, das coisas que criança gosta de comer, e pega, e ela pegava um negócio, pegava outro. E as irmãs mais antigas passavam com o carinho, olhavam para ela, sorria, ela falava: eu estou na luz de Deus. Ia lá e pegava mais. As irmãs passavam, olhavam, ria, ela, glória a Deus, ia lá, pegava mais e encheu o carrinho. E quando chegaram no caixa tudo junto, as mais antigas chegaram da compra e falaram: irmã, vai passar o nosso primeiro, e se sobrar, daí a gente passa da irmã, tá bom? Eu falei: tá bom. É a primeira compra da irmã. Ela falou: tá bom. E elas começaram a passar 100, 150, 200, quando chegou no 320, uma olhou para a outra, ela olhou para a minha prima, e a minha prima falou: vai ter que devolver, né, irmã? Ela falou: vai. Ela falou: tá bom, não tem problema. Você não liga? Não tem problema. Eu estou aprendendo. E ela pegou no caminho e ela deu uma ré para guardar as compras que ela tinha pegado. De repente, irmão, entrou no mercado, que era a mesma mulher. Tom, sapato de sola vermelha. Passou para minha prima, olhou para ela, apontou o dedo para ela e falou assim: eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. Eu te conheço de algum lugar, lembrei. Você não é da Congregação Cristã no Brasil? Ela falou: sou. Você não estava naquele dia daquela compra, daquela irmã da barroca? Eu falei: estava. Ela falou: meu Deus, que coisa mais linda. Eu nunca mais esqueci aquilo ali. Que coisa mais linda. Olhou para a compra, falou: vai falar que isso é do pobre. Ela falou: então eu faço questão de pagar.
Jesus. Tem anjos, irmão. Tem anjos, sim. Que logo vai chegar na tua vida também. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e passou. Irmãos. E a nossa irmã generosa sumiu. Fazia uns dias que ela não congregava mais, falei com o operador na época, irmão Pedro, meu generoso, falei, então, ela sumiu. E passei na frente do barraquinho dela, lá, irmão, onde ela mora, tudo derrubado, irmão Pedro. Eu acho que ela se mudou, não avisou nós onde foi. O irmão Pedro falou, na hora que você vê ela, você pergunta para ela onde ela foi, não é possível, não tem para onde ir. Irmão. E um dia eu cheguei, o general sentadinho na igreja, falei, irmão, vai embora, que nós queremos falar com a irmã. Falei, tá bom. Aí depois do culto, fomos lá, abraçamos ela. O que aconteceu? A irmã sumiu daqui, não falou nada para nós. Falei, irmão, você não sabe o que aconteceu, o que Deus fez comigo. O que Deus fez com a irmã? Lembra daquela mulher Zona Aldona, com aquele carrão importado? Ela foi lá no meu barraquinho, arrancou eu do barraquinho, e hoje ela deu uma casa para nós morar. Minha casa hoje tem quarto, tem chuveiro, quentinho, tem banheiro, tem sala, irmão. Deus tomou um caminho e me deu uma casa, e o nome de Deus está sendo glorificado, irmão. E a obra de Deus, aí a mocidade teve obra para contar, irmão. E o nome de Deus está sendo glorificado também. A palavra é essa, irmão, depois o Edson vai voltar para pregar. E eu sei que é difícil para vir numa igrejona grande dessa, aqui em São Paulo, assim, para congregar, irmãos, só vou quando os irmãos me levam. E irmão, eu vou contar algo que o Senhor colocou no meu coração antes. Não vai acabar tarde tudo, porque é o irmão que vai continuar depois. Irmão, eu quando era pequeno, eu via avião passar e eu saía correndo atrás de avião, até onde eu conseguia alcançar de ver. E os meninos iam falar, um dia eu vou voar um desse aí. E os meninos olhavam, imagina, nós morávamos numa casa onde dava enchente e nós não tinha nada, mas a enchente levava tudo que nós tínhamos. E eu falei, imagina, você vai voar, mas passou tempo, o Senhor me chamou na graça. Tudo. E um dia o Kiko ligou para mim e falou, Chico, vamos para Cuiabá? Eu falei, vamos. Mas aquele vamos meio que assim, né? Vamos. Ele falou, vai de avião. Eu falei, de avião? Ele falou, e de graça. Eu falei, meu Deus do céu. E eu falo para os irmãos, voar é bom, e de graça é melhor ainda. E não é que nós fomos mesmo, irmão. E quando o avião começou a subir, Deus começou a visitar nós. Um pouco era medo e um pouco era a presença de Deus. Eu, o que falava em língua, eu olhava, ele não estava nem aí, eu estava voando, irmão, de graça. Né? E fomos para Cuiabá, congregamos em Pascoal, mas eu falo para os irmãos, não importa, irmão, do que vocês viajar de avião, carro zero, o importante é onde nós for, a presença de Deus está junto com nós. Congregamos em Cuiabá, Pascoal Ramos, uma igreja grande também, era uma reunião de jovens, irmãos, Deus deu a graça de atender. Do meu lado direito, uma menininha sentada na escada, com o véuzinho rasgado, chinelinha de dedo. Ela dava bastante glória, irmãos, mas uma glória diferente. Ela falava uma linguagem que mexia dentro do nosso coração. Eu fui pregando a palavra. Irmãos, em um dado momento, como era culto de jovens, eu tinha essa liberdade, fui até perto dela. Falei, filha, se hoje fosse para pedir alguma coisa do céu, o que você pediria? Ela começou a chorar, falou, irmãos, eu pediria um presente de Deus. Começou a falar em língua, e o Senhor achou graça e começou a batizar as almas com a promessa do Espírito Santo. Acabou o culto, eu saí pela porta lateral, irmãos, quando chegamos no portão, aquela menina estava no portão, e quando eu passei, ela segurou meu terno e falou, irmão, vamos fazer uma visita na minha casa. E, irmãos, olhei os companheiros, toparam, colocamos ela, irmãos, dentro do carro, e ela foi nos guiando. Vira aqui, irmão, vira aqui, passa aqui, vira ali, para, é aqui que eu moro. Saiu correndo, entrou num barraquinho, numa casa lá no fundo. Ela saiu gritando, mãe, mãe, os anjos chegaram. E, irmãos, uma pobreza muito grande, irmãos, os irmãos têm uma noção. Nós pedimos água na casa, não tinha nem água para dar. Ela correu com uma jarra numa vizinha, foi lá, buscou água para dar para nós. Ela estava aprendendo órgão, irmão, ela estava aprendendo órgão. Na sala, uma casinha de 3 cômodos, bem pequenininho. Na sala, assim, uma cômoda de madeira, toda velhinha, e ela desenhou com folha de caderno a teclado, o tecladinho do órgão, e ela assinava ali, porque ela não tinha condição de comprar um órgão e de pagar para aprender. Irmãos, mas a glória de Deus, ela estava ali como nós estamos sentindo a presença de Deus. Nosso assunto não foi outro, foi logo orar, Senhor. E quando nós levantamos para orar, aquela menina falou para mim, irmão, eu posso contar uma obra que Deus fez essa semana? Ela falou, pode, irmão. Eu falei, pode sim, filha.
Ela começou a contar, sabe, irmão, essa semana eu estava aqui na minha casa e deu uma fome e não tinha nada para nós comer. Eu fiquei com vontade de comer um pedacinho de pão só. Eu falei para minha mãe, mãe, eu queria comer só um pedacinho de pão. E a minha mãe falou, filha, você sabe que não tem nada para nós comer. Pega o seu véu, vai orar. E ela falou, eu peguei meu véuzinho, irmão, dobrei meu joelhinho, bem aonde eu montar. Irmãos, e a porta estava fechada, a janela estava fechada. Eu comecei a orar e falar, Senhor, eu estou com fome, eu só queria comer um pedacinho de pão. E de repente, irmãos, deu um vento aqui dentro da minha casa, com a porta fechada, a janela fechada. Meu cabelinho subiu para cima, meu véuzinho também subiu. E eu fiquei com medo, irmãos. E quando eu encerrei a oração e abri meu olho, tinha um saquinho do meu lado. E quando eu peguei o saquinho que abri, estava cheio de pão quente do meu lado. Irmãos, uma glória nos tomou muito forte naquela casa. O Jonas, cooperador de jovem dela, caiu no chão, falava em língua e gritou, Deus acabou de falar para mim comprar um órgão novinho e trazer para essa menina. E ela disse, irmão, é o presente que eu pedi lá na reunião de jovem agora. Irmãos, e fomos embora. Uma virtude muito grande, nós tomamos, viemos embora. Passou um ano, Kiko me ligou de novo, Churipa, Cuiabá. Falei de avião, falei, de graça, ele foi embora. E irmão Nessa, minha esposa também foi uma glória muito grande. Quando chegamos, reunião de jovens, nós falamos, irmãos, a mesma menina sentada ali na escadinha, mas aí ela estava diferente, ela estava de sapatinho, vestidinho novo, um véuzinho branco novo na cabeça, mas a glória, a linguagem, a virtude era a mesma. Irmãos, ela chorava bastante. Quando acabou o culto, saí para a lateral, ela também estava lá no portão outra vez, e quando eu passei, ela segurando meu paletó, falou, irmão, vamos na minha casa. Eu falei, filho, eu viajei todos esses quilômetros para visitar a tua casa. Ela apertou no carro de novo, foi nos guiando, vira aqui, irmão, vira ali, vira aqui, vira ali. E quando ela parou, irmão, notamos que era uma rua diferente daquela que nós somos. E quando ela parou de frente de uma casa grande, irmãos, que estava quase terminada, os irmãos estavam terminando de pintar, ela saiu correndo, gritando, mãe, mãe, os anjos voltaram. A mãe já saiu falando em língua, com a cabeça na porta da casa. Quando nós entramos numa sala grande, lá no canto, um órgão, um vinho branco, irmãos, lindo, e a Serva de Deus cantava, falava, irmão, antes de nós orar, eu preciso contar o que Deus fez há um ano atrás. Há um ano vocês estiveram lá na minha casa, naquela casinha que eu morava, irmãos, e quando vocês foram embora no domingo, na segunda-feira eu fui trabalhar, irmãos, deu um problema no serviço, eu pedi a conta, e com a conta, que o dinheirinho que eu peguei, eu comprei esse lote, eu comprei esse terreno, não tinha condição de construir, mas todo dia eu vinha no meu terreno, orava aqui nele, e o vizinho da esquerda, da direita gritava, ô irmã da congregação, quando que você vai construir a sua casa? Eu disse, no tempo de Deus, Deus vai preparar, aleluia, para mim construir. E quando eu começar a construir, tudo que Deus faz, tudo que Deus começa, Ele termina. Eu vou começar e vou terminar minha casa. E eles riam em mim, irmão, porque via que eu não tinha condição de nada. E um dia, meu irmão, ela contando, meu irmão carnal, Deus abençoou muito ele, mas ele não cria em Deus. Chegou aqui no meu terreno, parou uma caminhonete, irmão dele, zero, desceu e falou, minha irmã, por que choras? Porque ainda tem esse véu na sua cabeça, porque ainda retém a fé a esse teu Deus que tirou o pão da tua família, que tirou o teto de você, que é onde faz os teus filhos, aleluia, morar num aperto e não ter o que comer. Venha comigo, eu vou te ensinar o que é ganhar dinheiro, e você vai ver que nada disso existe. Ela falou, não, meu irmão, ainda que eu passe fome, ainda que eu não tenha onde morar, ainda que eu não tenha o que comer, mas a graça do Filho de Deus jamais ninguém vai arrancar do meu coração. E ele subiu na caminhonete e falou, então fica aí com o teu Deus. E ela ficou, e ela falou, irmãos, eu lembro, eu fiquei aqui chorando bastante, e lá no final da rua, quem foi em Cuiabá sabe, lá em Cuiabá tem bastante rua larga de terra, irmãos, e ela viu, irmãos, um pó que levantou, uma caminhonete que vinha vindo, e quando parou na frente do terreno dela, uma caminhonete cheia de irmão em cima, e o que estava em cima disse para ela, paz de Deus, irmã. Ela falou, amém, viemos construir a sua casa. Ela falou, como, irmão, construir? Eu não tenho condição de comprar um tijolo. E ele disse, quem disse que o que Deus começa, ele não termina? Tudo que Deus começa, ele termina. Por lado da caminhonete, e começaram a construir tudo isso que o irmão está vendo. Mas, irmãos, a obra de Deus não parou por aí. Passou um vento em Cuiabá, meu irmão carnal perdeu uma empresa, perdeu casa, perdeu caminhonete, perdeu tudo, irmão. E passou aqui um tempo, teve um sorteio, aleluia, aqui em Cuiabá, e eu fui sorteada e ganhei mais uma casa, e hoje a casa que o meu irmão mora, fui eu que emprestei para ele morar. Sabe o que é isso, irmão? Eu sempre repito, virada de cativeiro é o que vai acontecer com todos nós que estamos aqui. Aquele que crê, verás a glória de Deus. Já está decretado para nós a nossa vitória. Pode dar glória bem gostoso, pode falar do teu inimigo que o teu Deus começa, ele vai terminar. Porque aquilo que ele começou na tua vida, ele vai terminar. Pode crer, acredite. Hoje, para o anúncio de Deus, a nossa vitória. Trago
exaltação da minha cidade, da minha comuna, do bairro da Conceição, com a santa paz de Deus. Deus seja louvado.